Olá, tudo bom? Hoje eu separei uma lista com primeiros passos para ajudar você a colocar o jejum intermitente em prática. Muitas pessoas vêm buscando mais fazer o jejum intermitente, seja por uma questão de emagrecimento, de saúde, de longevidade, e não sabem como começar, não sabem quais são os primeiros passos. Eu vou dar algumas dicas bem legais de como colocar isso em prática no dia a dia de uma forma mais fácil e menos chocante para o seu corpo. Você vai adorar com certeza. Fica até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde e boa forma, você vai amar o canal. Então aproveita e se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também e dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá também, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, e é o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Resolvi preparar esse vídeo com muito carinho, porque muitas pessoas me falam que gostariam de colocar o jejum intermitente em prática, mas não sabem por onde começar. Quais seriam os primeiros passos? Algumas dicas práticas de como fazer essa mudança, porque o jejum intermitente, na verdade, não é uma dieta, é um estilo de alimentação onde está relacionado com o tempo que você se alimenta e com o período de horas que você se alimenta, né? Digamos assim. Então você passa algumas horas consecutivas sem se alimentar, que é o que a gente chama de janela fechada, e algumas horas em que você abre a janela e nesse momento você pode se alimentar tranquilamente. Então, basicamente, é só isso. É só você ficar algumas horas consecutivas em jejum. A partir de 12 horas você já começa a ter resultados. E tem pessoas que ficam 12, 14, 16, 18, 24. Depende do planejamento que você faz, do restante da sua vida, da sua rotina, da sua alimentação. E depois desse tempo você volta a comer. Então, normalmente, um padrão é as pessoas ficarem 16 por 8, 16 horas em jejum, depois 8 horas com a janela aberta se alimentando, mas também tem pessoas que ficam 12, 12, ficam 12 horas se alimentando e 12 horas em jejum, quase como aquele jejum de exame de sangue, né? Eu tenho aqui no canal vários vídeos falando mais sobre o jejum intermitente, quantas horas para emagrecer, os benefícios para a saúde, traz muitos benefícios, principais erros, o que pode beber. Vou deixar isso tudo aqui embaixo na descrição para você, numa playlist tudo sobre jejum. Então, minha primeira grande dica, se você está querendo experimentar o jejum e quer começar, comece devagar. Não adianta você ver esses relatos da internet aí de pessoas que falam: emagreci a beça, fiz jejum de 24 horas, de 36 horas, emagreci muito, estou com muita motivação, muita energia. Certamente essas pessoas não começaram a fazer um jejum de 24 horas por conta própria de um dia para o outro e sem acompanhamento. Então, o ideal mesmo é que você comece aos poucos. Como eu falei, a partir de 12 horas de jejum, você já tem resultados, até mesmo para emagrecimento e para a saúde, descanso intestinal, que é muito importante também, do epitélio intestinal. Então, lembra de começar aos poucos. Começa com 12 horas. Se você for se adaptando bem, você vai aumentando, mas querer começar logo com uma quantidade muito grande de jejum pode fazer com que você fique muito irritado, muito cansado. Isso pode acabar sendo contraprodutivo para você e você pode até acabar evitando o jejum por completo por uma experiência ruim no começo. Vale a pena ressaltar que a grande maioria das pessoas para num jejum de 16 horas, ficando 16 horas sem se alimentar e 8 horas se alimentando, o que acaba sendo bem possível no dia a dia, né? Normalmente você começa a se alimentar, por exemplo, 8 horas, meio-dia, 1 hora da tarde, pro almoço, né? E aí você se alimenta até as 8 ou 9 horas da noite, que é o horário do jantar. Então você englobaria 2 refeições principais, que é o almoço e o jantar, e ainda dá para implementar aí um lanche da tarde, se você quiser. Então, com isso, você garante que você vai conseguir nutrientes, vitaminas, minerais, antioxidantes, fibras e os macronutrientes que você precisa em termos de calorias, mas também de proteína, gorduras saudáveis que você precisa para esse dia. Eu digo isso porque tem muitas pessoas que acham que só vai fazer resultado, só vai ter resultado se eu fizer um jejum muito de 24 horas, um jejum muito realmente longo. Isso não é verdade e o jejum muito longo não é indicado para todas as pessoas. Pode até ser perigoso para algumas pessoas que fazem sem acompanhamento e sem adaptação. Então lembra sempre que esse vídeo aqui é meramente informativo. Qualquer dúvida que você tenha, consulta sempre seu médico ou seu nutricionista na sua cidade. E a segunda dica é: toma o café da manhã mais tarde. Já que você vai começar a fazer o jejum intermitente, primeiro
horário que eu sugiro que você tente fazer é suprimindo o café da manhã ou empurrando ele um pouco mais para trás, perto do seu horário do almoço. Então, como eu falei para você, você pode começar, de repente, com um jejum de 12 horas, se isso couber na sua rotina. E aí pensa, se você terminou de jantar às 9 da noite, é tranquilo que você tome o café um pouquinho mais tarde, às 9, 9 e meia, até mesmo 10 horas da manhã, como se fosse a colação. Você empurra o café da manhã das 6, das 7, um pouquinho mais tarde. Dessa forma você continua tendo a refeição, consegue se adaptando aos poucos, mas consegue ter uma janela aí possível de ser trabalhada. Outra dica que é muito, muito importante, beber água durante o jejum, na janela aberta e na janela fechada. A água é um dos líquidos liberados durante o período de janela fechada e incentivado o consumo. Como eu falei, eu tenho um vídeo aqui no canal falando de quais bebidas podem ser consumidas no jejum, vou deixar aqui embaixo, mas claro que a água encabeça essa lista sempre. E é muito interessante falar que o centro da fome e o centro da sede ficam muito próximos do nosso cérebro. Então, às vezes as pessoas falam assim, ai, tô fazendo jejum, tô morrendo de fome. Não é fome, é sede, a pessoa esqueceu de se hidratar. Além disso, quando você está sem se alimentar, é muito mais interessante que você continue se hidratando para eliminar toxinas e manter seu corpo bem hidratado mesmo. Então, água o tempo inteiro, garrafinha com você ali, vai te ajudar também a conseguir se controlar. É importante também que você encontre um esquema de jejum que combine com a sua agenda, porque, por exemplo, eu falei que pode ser muito interessante para algumas pessoas começar com 12 horas e começar empurrando o café da manhã ou suprimindo ele. Mas, depois de um tempo, você pode ir aumentando até chegar, por exemplo, às 16 horas. E talvez você fale assim, eu prefiro jantar mais tarde com a minha família. Tem gente que não janta às 9, tem gente que janta às 10, né? De repente, dependendo da rotina com a família, ou enfim, até um pouco às 9 mesmo, mas por uma questão de organização, enfim, acaba terminando um pouco mais tarde. E fala, Patrícia, não vai dar, né, pra eu ficar com essas 16 horas depois, né? Não vale a pena pra mim. Então tem gente que fala que prefere abrir a janela mais tarde, como se fosse depois do almoço, e comer até mais tarde, até dependendo da rotina que você tem de trabalho, de estilo de vida. Tem gente que funciona melhor à noite mesmo, trabalha durante a noite, e aí não vai adiantar para essa pessoa não comer de manhã. Para ela faz mais sentido não comer até um período mais tarde, né, mais próximo do começo da tarde, e ter esse horário da noite mais disponível para se alimentar, ao invés de parar de comer mais cedo e começar a comer logo de manhã ou no finzinho da manhã. Então lembra disso, que o mais importante é que você ajuste esse período de janela aberta e fechada da sua rotina para que isso seja possível para sua realidade. É importante também que você faça boas escolhas quando você for ingerir os alimentos com a janela aberta. Então, escolha alimentos que não sejam de caloria vazia, não sejam doce, salgadinho de pacotinho, fast food. Como você já vai estar normalmente suprimindo uma refeição do seu dia, é importante, ou mais, né, dependendo de quantas horas de jejum você faz, é importante que as outras refeições que você realiza sejam refeições nutritivas densamente, não necessariamente muito calóricas, mas que tenham muitas vitaminas, minerais e antioxidantes. Então você vai ter que focar muito em legume, verdura, fruta, carne magra, carboidrato de baixo índice glicêmico, gorduras saudáveis, para garantir que a sua alimentação vai ser equilibrada e que você, nessas horas que você come, vai atingir suas necessidades diárias. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre reeducação alimentar, onde eu falo mais de como organizar um bom prato, para proporções e tudo mais. Eu vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. Olha, uma dica muito legal é que você se mantenha sempre ocupado durante o jejum com a janela fechada. Porque, por exemplo, se você trabalha de casa, ou se é um fim de semana, se você está em casa naquele momento com a janela fechada, dá mais vontade de beliscar, de comer, né? A comida acaba sendo uma distração para as pessoas. Então, tenta se ocupar, tenta trabalhar, tenta ler um livro, tenta fazer um hobby, sair de casa, fazer uma atividade física. Então, tenta encaixar alguma coisa para tirar um pouco a mente da comida. Porque hoje em dia que muitas pessoas ainda trabalham de casa, isso pode ser um problema sim para quem está com a janela fechada. Cuidado também com essa questão de acabar de entrar num outro estilo de vida de jejum intermitente e começar a fazer atividade física muito extenuante. Tem gente que quer emagrecer e fala assim, eu vou começar a fazer jejum, vou começar a fazer atividade física, vou começar a fazer low carb junto também, quero resultados rápidos. Mas lembre que você focar em muitas coisas ao mesmo tempo pode ser um choque para o seu organismo. O exercício físico pode ser feito dependendo do seu treinamento e do seu condicionamento, de outras condições de saúde. Você pode fazer ele em jejum ou não. É sempre importante que você fale também com o seu profissional de educação física com relação a isso.
E principalmente com seu nutricionista, se você tiver acesso a um nutricionista na sua cidade. Mas eu tenho um vídeo aqui falando mais também sobre treinar em jejum, vou deixar isso aqui na descrição para você, se você quiser mais detalhes. Mas não é que o exercício seja contraindicado, ele pode ser feito desde que você não exagere na quantidade e que principalmente se você não está treinado, que você ainda não está condicionado, né? Que você não faça uma grande quantidade de exercício, um grande volume, com uma grande intensidade em jejum, porque pode cair sua glicose, pode cair sua pressão, você pode passar mal. Da mesma forma, se você está começando o jejum intermitente, não vale a pena você radicalizar e começar também uma low carb junto, porque pode ser muita coisa para o seu corpo administrar e você pode acabar ficando cansado, fraco, desmotivado. Então, lembra que as coisas, quando são feitas gradualmente, tendem a dar mais certo. Por último, um grande conselho, não se compare com os outros. Tem muita gente que fala assim, ai, meu amigo faz 18 horas de jejum, tá tendo resultados ótimos, só que eu não consigo passar das 14 horas ou das 12 horas. Ah, não vou conseguir, sou mais fraco, sou pior, não tenho a mesma força de vontade. Isso não tem nada a ver com isso, gente. Nem todo estilo de alimentação funciona para as mesmas pessoas. Tem gente que se dá super bem com o jejum, tem gente que fica péssimo, tem gente que se dá super bem com o low carb, tem gente que fica péssimo, tem gente que adora comer de 3 em 3 horas, fazer reeducação alimentar e tem gente que não suporta. Então lembra que ninguém é igual a ninguém, a gente tem uma coisa chamada individualidade bioquímica e o que funciona para mim pode não funcionar para você. O mais importante é que você esteja com saúde acima de tudo, mantendo o seu planejamento de emagrecimento, de manutenção de peso e que isso seja saudável, seja leve para você no dia a dia. Se tá muito sofrido, não tem por que você ficar se comparando com os outros e fazendo coisas muito difíceis para você só para dizer que você também tá fazendo. Me conta aqui embaixo, então, que eu já te perguntei, né? Se você faz jejum, se você vai começar a fazer, quanto tempo você pretende fazer? Eu vou adorar ver o seu comentário. Dá a curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!